Pai do Senhor Jesus, irmãos, te abençoa cada um em nome de Jesus Cristo, vou pregar a palavra de Deus. Reinaldo, Recanto Bosta, cidade de Goiânia, Goiás. Quem tem ouvido para o Senhor? Aleluia. Saudação de paz em nome de Jesus Cristo. Que a paz esteja contigo, a paz excede todo entendimento, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Toda a palavra de Deus ela é boa para instruir o homem, ensinar e corrigir, para que todo ser humano seja aperfeiçoado diante de Deus, para todas as boas obras. O Senhor Deus quer que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e possa ser salvo. Por isso é um privilégio anunciar este Evangelho. É um maravilhoso privilégio pregar as palavras do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelas palavras de Deus. Ouça as palavras de Deus. Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Está escrito assim na segunda carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém vem ter convosco, ensinando alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, ciúmes, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho a parte dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços, em muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É uma palavra maravilhosa. Toda a palavra de Deus é maravilhosa e nos instrui, nos corrige, nos dá a verdadeira direção, as verdadeiras instruções. Essa palavra nos ensina que se alguém vem ter conosco e não se conforma com esta doutrina, ou seja, com as palavras, os ensinamentos de Cristo, ele diz que essa pessoa é soberba, não sabe nada. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se alguém vem ter conosco ensinando o Evangelho diferente, o Evangelho que não se conforma com as palavras de Jesus Cristo, deve ser
rejeitado. Se alguém ensina o Evangelho diferente do Evangelho de Jesus Cristo, deve ser rejeitado, ignorado. Jesus fala para guardar as suas palavras na tábua do coração, para não pecar contra Deus. Mas quando alguém vem ter convosco, diz a palavra de Deus, trazendo o Evangelho, uma mensagem diferente, da qual já está escrito na palavra de Deus, devemos ignorar, devemos rejeitar as fábulas, as heresias destruidoras, falsos profetas, falsos pregadores e falsos pastores, falsos ministros da palavra. A Bíblia nos instrui que se alguém ensina alguma outra doutrina, não se conformando com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é soberbo, este não sabe de nada, mas delira acerca de questões as quais trazem contendas de palavras, trazem contendas e nascem então sentimentos maus no coração. Ou seja, o Evangelho pregado de forma herege, o Evangelho distorcido, o Evangelho que é segundo os desejos do coração do homem, não segundo a palavra de Deus, o Evangelho light, o Evangelho de prosperidade, que é o Evangelho de ladrão, traz no coração do homem caminhos de erro que levam para a condenação. Aleluia! A palavra de Deus diz que certamente as sãs palavras de Jesus Cristo, elas são fiéis para instruir o homem, para corrigir o ser humano diante de Deus, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está a verdade. Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo, salvo dos seus pecados e salvo da condenação, salvo da perdição. Jesus ele veio para salvar, mas a Bíblia fala que se certamente não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Não pereça, mas arrependa-se. Jesus veio para que o homem não venha perecer, mas venha alcançar a vida eterna por meio dele. E a vida eterna, portanto, é esta que creu no Filho de Deus, aquele qual Deus enviou, o Cristo vivo. E Jesus ele anuncia, porém, que quando vier, certamente nas nuvens do céu, lá com grande poder, com grande glória, para julgar as nações, a qual ele vai separar à sua esquerda os bodes, à direita as ovelhas, dirá aos bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e dos anjos. E dirá às ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuam o reino dos céus, que está preparado a vós desde a fundação dos séculos. Se prepara para se encontrar com Jesus Cristo. Direitos caminhos, entra pelo caminho estreito, estreito e apertado é o caminho a qual conduz a vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Entra pelo caminho estreito, jovem, entra pelo caminho estreito, ancião, entra homem, mulheres, entra pelo caminho estreito. Jesus é o caminho estreito, Jesus é a porta das ovelhas. Jesus não é uma religião e nem te leva para uma religião. Jesus não tem partidos e não está dividido, mas Jesus Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, o caminho, a verdade, a vida.
e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Jesus anuncia aos homens que arrependam-se, deixem os seus pecados, porque Ele determinou um dia que certamente vai julgar este mundo, e disso Ele deixou certeza quando foi ressuscitado dentre os mortos. E é por isso que nessa noite, e como em todos esses dias em que nós vivemos, a palavra de Deus, ela está ecoando pela face da terra, assim anunciando ao homem, alertando, trazendo a consciência do homem as suas escolhas. Tem duas escolhas para o homem: uma que conduz ao céu e outra que conduz para o inferno. Escolhe diante do Senhor Jesus Cristo o caminho que te conduzirá ao céu, porque ao fim desta caminhada todos nós estaremos numa morada eterna. E assim a Bíblia fala na carta de Tessalonicenses: sabendo que se este corpo, esse tabernáculo se desfizer, nós devemos ter junto de Deus Pai uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas sim eterna, feita pelas mãos de Deus. Tem uma casa preparada diante do Senhor, uma casa eterna, feita pelas mãos de Jesus Cristo. Quando Jesus ele partiu, ele disse: eu irei para a casa do Pai, vos prepararei um lugar. Se eu for e vos preparar um lugar, então eu virei novamente, vos levarei para mim mesmo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar-vos um lugar. Jesus falou isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria anunciado. E Jesus ele preparou um lugar. Porém, faça a tua escolha. Há duas casas eternas para o homem: uma casa onde você descansará eternamente, mas outra onde você jamais terá descanso. Uma habitação junto com Deus, e outra sem Deus, no tormento, aonde a Bíblia fala que não cessa. Por isso hoje entra pela porta estreita. Jesus ele nos leva e nos conduz até a casa do Pai. Assim a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos nos contentar com as palavras de Jesus Cristo. Nós devemos receber as palavras de Jesus Cristo. Nós devemos rejeitar as questões loucas, o falso evangelho, as filosofias vãs que produzem questões loucas, confusões na mente do ser humano, não trazendo edificação, mas trazendo contendas de palavras, trazendo confusão. Por isso que Paulo está dizendo: rejeite as questões loucas, rejeite as heresias destruidoras, rejeite as falsas doutrinas de homens soberbos que nada sabem, mas deliram acerca das questões, trazendo contendas de palavras nas quais nascem invejas, ciúmes, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho à parte dos tais. O título dessa mensagem está em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 3, as falsas doutrinas. Paulo está dizendo: a parte dos tais, a parte de tais homens, fuja de falsos pregadores, fuja de religiões falsas, de falsos pastores, de falsos mestres, que fazem do Evangelho de Cristo uma fonte de lucro, mas se contenta com as palavras do Evangelho. As palavras de Jesus Cristo estão na Bíblia, as palavras de Jesus Cristo, e devem estar no coração, não somente na Bíblia, mas no coração daqueles que amam a Deus verdadeiramente. Assim a Bíblia vai dizer em João capítulo 14: se alguém me ama, pratica as minhas palavras, e assim eu o amarei, farei morada dentro dele, e assim aquele que me ama tem os meus mandamentos. Se alguém ama Jesus, ele pratica a palavra de Deus, e assim nós sabemos que amamos Jesus Cristo, porque estamos praticando a sua palavra. Mas em João 14, 24 vai dizer: se alguém não me ama, não pratica as minhas palavras, ora, a palavra que vocês ouviram não é minha, mas o Pai a qual me enviou. Se alguém não ama Jesus Cristo, ele não pratica as palavras de Deus. Mas se alguém ama Jesus Cristo e pratica
a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus nos leva ao caminho eterno junto com Deus, mas a rejeição, a ignorância dos caminhos de Deus, ou seja, a sua palavra, nos leva à perdição eterna. Por isso Jesus está falando que tem dois caminhos e nós devemos entrar pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus não está falando acerca de uma religião na sua palavra, ele está falando de dois caminhos em sua palavra. Jesus está falando de um caminho este que não tem dependência nenhuma de instituições, não tem dependência nenhuma de religiões, mas Jesus está falando do caminho verdadeiro. Esse caminho é Cristo, e Jesus falou: ninguém chega ao Pai se não for por mim. Você não pode chegar até Deus por seus méritos, pelas suas próprias obras, pelo seu coração, pela tua religião, pelo que você pensa ser, mas a Bíblia fala que nós só podemos chegar ao Pai através de Jesus Cristo. Deixa o homem soberbo, todo orgulho e soberba do teu coração te levará para o inferno. Deixa o homem soberbo, todos os seus maus caminhos te levarão para o inferno. O Deus que criou os céus e a terra anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Ele determinou um dia que vai julgar este mundo, e disso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, agora é hora de arrepender-se e tornar-se para Deus. É hora de voltar-se ao Senhor. Porque a Bíblia diz que certamente após a morte sai o juízo. Deus determinou ao homem morrer uma única vez, e vindo após a morte o juízo. Não vai ter purgatório após a morte, não vai ter reencarnação após a morte, não vai adiantar a missa de sétimo dia após a morte. A tua bondade do teu coração não te livrará do inferno, as tuas obras das suas mãos não te livrará da condenação. Jesus, ele diz: como que tu pensas que pode escapar da condenação do inferno? Será que o homem pode escapar da condenação do inferno por alguma coisa que ele possa fazer? Não. Mas Jesus, ele falou, Jesus, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e veio sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para que assim podemos então reconciliar-se com o Pai e voltar-se para o Senhor, porquanto creio no Evangelho. Jesus, ele é o descanso para a sua alma. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você está cansado, Jesus é o descanso. Se você chegou cansado, Jesus é o teu descanso. Se o teu descanso depende de alguma coisa, qual não é Jesus, não é descanso. Por isso Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, então vocês encontrarão descanso. Nós vemos que a hipocrisia do homem está levando ele para o inferno. A ignorância e o orgulho do homem está levando ele para o inferno. O ser humano, infelizmente, está sendo guiado por Satanás para o inferno, porque está ouvindo o seu coração e não a voz de Deus, porque ao invés de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que está clamando para que se arrependa e volte para o Senhor, está ouvindo a sua carne, que está o guiando para fazer as suas vontades más e pecaminosas. Jesus falou que o nosso descanso não é aqui, porque a nossa pátria não é aqui, mas é o céu. Por isso, Jesus é o verdadeiro descanso. Os judeus esperavam o sábado para descansar, mas Jesus falou: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E por isso que Jesus foi crucificado, porque Jesus era o Senhor do sábado. Jesus, ele não teve descanso. No sábado Jesus curava, no sábado Jesus ele fazia batismos, ele pregava a palavra, ele alimentava os famintos, e no sábado Jesus foi então acusado pelos fariseus de estar transgredindo o mandamento de Deus, pelo que eles incitaram a multidão a crucificar Jesus Cristo. Até hoje as pessoas, ao invés de buscar o descanso em Jesus Cristo, estão buscando um descanso na terra. Nesse mundo, Jesus falou: nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não há descanso no mundo. O pecado traz o cansaço. Jesus, ele traz o descanso. Creia na palavra de Deus, não seja incrédulo como Tomé. Jesus falou: tenha fé, não seja incrédulo. Creia em Deus,
Creia também em mim, disse Jesus, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, não seja incrédulo. Muitas pessoas estão agora em direção à sua casa, depois de um dia de trabalho, talvez indo trabalhar. Todos nós passamos por isso. O cansaço do corpo, o cansaço da alma é pior. Mas um dia, graças ao Senhor, nos concedeu para podermos buscar a sua misericórdia. Esse cansaço, ele tem uma solução. Você deita na sua cama, você descansa. Mas o homem que não tem paz com Deus, ele não tem descanso. Ele pode se deitar e dormir a noite inteira, mas a sua consciência não deixa ter paz e descanso com Deus. Por isso Jesus falou, nós devemos deixar o nosso jugo, nós devemos deixar o nosso fardo, porque o jugo de Jesus Cristo é suave, o seu fardo é leve. Porém, o homem que não se arrepende dos seus pecados, ele carrega um fardo pesado, e o seu jugo, ele é pesado. O jugo é os seus pecados te julgando, te acusando, trazendo opressão a todo momento. Mas Jesus, ele falou, vinde a mim os que estão oprimidos, estão cansados, eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde, então encontrareis descanso e repouso para a vida eterna. Jesus tem o repouso e descanso para a vida eterna. E essa palavra, ela tem como intuito te dar a direção verdadeira que te leva ao descanso com Deus, que te leva a ter paz com Deus. Tenha paz com Deus, tenha uma consciência limpa diante de Deus, tenha os caminhos em Jesus Cristo e você terá paz com Deus verdadeira. Tenha constância no Evangelho de Cristo e você descansará tranquilo e em paz com o Senhor dos Exércitos. Porém, Jesus fala assim, Jesus vai dizer que nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos também levar deste mundo, mas porém, se temos o sustento e temos com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes diante de Deus. Ou seja, a Bíblia nos ensina a se contentar com as coisas simples desta vida, com o necessário. Jesus, ele nos ensina isso em todos os momentos, que o homem não precisa de muita coisa para ele poder viver bem, viver uma vida plena com Deus. É melhor do que ganhar o mundo inteiro e perder o resgate da sua alma. O que dará ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder o resgate de sua alma? O que dará ao homem se ele tiver tudo que ele quer nessa vida, tudo que ele buscou, alcançou, mas ao fim dessa vida não ter um lugar para descansar com Deus? O que adianta para o homem viver a vida do jeito que quer, praticar todos os tipos de pecados que quer, viver do seu jeito, mas chegar ao fim da caminhada e não ter um lugar separado junto de Deus? O homem perdeu todo o seu tempo, perdeu toda a sua vida, jogou tudo fora, jogou tudo no lixo, e assim será tarde demais. Por isso, ouve as palavras de Jesus Cristo, ouve, ó terra, as palavras de Deus, ouve a palavra do Senhor, torne-se para Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Torne-se para o Senhor, Deus é benigno. Ele veio através de seu Filho amado para salvar o mundo, levando ao vitupério, levando a cruz. A Bíblia fala que antes Deus não poupou nem sequer o seu Filho unigênito. Deus não poupou Jesus naquela cruz. Deus entregou o seu Filho para sacrifício de nossos pecados, para trazer remissão de nossos pecados, para nos livrar da condenação de nossos pecados, sendo Ele inocente e nós culpados. Deus não poupou o seu Filho único,
Mas antes a Bíblia fala que Deus o entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo vai dizer assim, 2 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 12, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas más, segue a justiça de Deus, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, tendo já feito então uma boa confissão diante de Deus e diante de muitas testemunhas. Tu, ó homem, fuja das coisas más, fuja do pecado, milita na fé. Nós devemos militar, devemos ser militantes através da fé, não de forma política, porque as nossas armas no Senhor, elas são eficazes. As armas da nossa milícia, elas são espirituais, não carnais, não físicas, não políticas, não humanas, mas as nossas armas do Senhor, elas são espirituais. Por isso milita a boa fé, mantenha a paciência, mantenha a caridade, mantenha firme, confessando diante de Deus e diante de muitas testemunhas a tua fé em Jesus Cristo. Mantém de juízo, mantém de justiça, mantém firme nos caminhos de Jesus Cristo, no qual virá para dar a cada um a sua recompensa. Descanso, aqueles que buscam descanso, tormentos, os que buscam o pecado, Jesus virá para dar a cada um aquilo que cada um tem buscado diante de Deus. O que você tem buscado diante de Deus? O que você tem perseverado em buscar diante do Senhor? A Bíblia fala que devemos buscar tesouros celestiais, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não minam e nem roubam. Devemos buscar tesouros diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, a salvação. Busque enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, deixe o ímpio os seus maus caminhos, e volte-se ao Senhor, porque Ele é benigno. Volte-se ao Senhor, enquanto ainda há esperança. Coloque a boca no pó, clame ao Senhor, Ele ouvirá, Ele ouve. A Bíblia fala que Ele ouve o clamor do pobre, necessitado. Aquele que o buscar encontrará, aquele que bater, abrir-se-lhes-á. Jesus, Ele ouve o clamor do ser humano. Eu falo que seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Encobre os seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Isaías 55, Isaías 59, versículo 2. O que faz separação são os vossos pecados. Os pecados fazem separação entre criatura e o Criador, entre o homem e Deus. O que está separando é o pecado, ou seja adultério, ou seja embriaguez, ou seja fornicação, ou seja feitiçaria, ou seja malícia, ou seja homossexualidade, ou seja orgulho. O que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados. Arrepende dos teus pecados, arrepende das suas práticas imorais. Deixe o orgulho, deixe a homossexualidade, deixe os caminhos maus do homem ímpio, deixe o homem ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, diz a palavra do Senhor. Você pode ter descanso, e o descanso sempre estará em Jesus Cristo. Nunca estará nesta vida, nunca estará nessa terra, mas estará no Senhor. Prova disso,
é que Jesus Cristo, Ele nos faz sentir leves, mesmo em meio a lutas e grandes combates. Olha para você ver, Jesus nos faz ter descanso, mesmo em lutas e grandes combates. Jesus é o nosso descanso. Lembro-me de uma certa feita que eu estava orando ao Senhor Jesus Cristo, depois de um dia cansativo de trabalho, para não sair e pregar à rua, porque o corpo estava muito cansado. Jesus então me fez ouvir a sua voz. Ele disse: vai, porque eu quero salvar almas. E assim levantei para pregar a sua palavra, e o cansaço já não existia mais. O cansaço já não estava mais no corpo. Assim como agora, Jesus é o nosso descanso. Nosso descanso está nele. O nosso descanso não está nessa vida. O nosso descanso não está na casa, não está em algum lugar, mas está em Jesus Cristo. Por isso, Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados. O maior cansaço do homem não é físico, mas é espiritual. O maior cansaço do homem está na sua alma e não no seu corpo. O homem, ele se cansa mais dos seus pecados do que da sua rotina. O cansaço da alma do homem é nítido quando de fato busca pelo pecado, quando entra pelo caminho de soberba e um coração orgulhoso. O homem vai ficando cansado. A Bíblia diz que Jesus Cristo tem um jugo suave, um fardo leve. Por isso busque por Jesus Cristo ainda hoje. Ou você pensa que o encontrará na hora da sua morte? Não use como exemplos o ladrão da cruz, porque nem todos terão o mesmo fim, nem todos terão o mesmo destino. Não temos todos os mesmos caminhos. Por isso Jesus, ele diz: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Busque pelos caminhos de Cristo, busque pela verdade, busque pela verdade. E a verdade, ela é uma só. A verdade do homem sempre o levará aos seus próprios caminhos, e os seus próprios caminhos sempre te levará a um caminho de perdição, a uma finalidade onde você estará perdido. Mas os caminhos de Jesus Cristo sempre são melhores. E a verdade de Deus sempre nos levará à vida eterna, sempre nos levará a caminho do céu. E assim Jesus tem preparado para aqueles que buscam. Se alguém vem ter convosco ensinando outro evangelho, ensinando uma outra doutrina, ensinando alguma mensagem diferente desta palavra, seja considerado anátema. Sabe o que é o anátema? O anátema significa maldito. A Bíblia está dizendo: se alguém vem ter convosco ensinando uma mensagem, um evangelho, uma doutrina diferente desta que Jesus tem nos ensinado, nós devemos considerar como maldito. Devemos rejeitar as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, porque Jesus de fato nos ensina a discernir o que é de Deus. Jesus nos ensina o que é de Deus, Jesus nos ensina o que é reto, Jesus nos ensina a boa doutrina. Jesus, ele nos ensina reto caminho. Por isso, aprenda com Jesus Cristo. Não seja instruído no engano. Não dê ouvidos a falsos profetas. Não dê ouvidos a mercenários. Não dê ouvidos a lobos devoradores. Ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Por isso a Bíblia fala: se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não saudais, nem os recebam, porque os que recebem têm parte nas suas más obras. Se alguém vem ter contigo, traz o outro evangelho, um ensinamento diferente do qual Jesus ensinou, ou de qualquer outro ensinamento que está na palavra de Deus,
Bíblia diz para não receber, para não ter parte nas más obras de tais malfeitores, de tais mercenários, de tais falsos profetas. Jesus ele diz em Mateus capítulo 24, versículo 4: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitas pessoas. Jesus ele nos alertou: muitos virão em meu nome, em nome de Jesus Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Mas Jesus falou: quando disserem que está em tal lugar, não vá, não dê ouvido. Quando disserem que Jesus está lá, não dê ouvido. Por isso que nós precisamos nos alertar, nos alimentar da palavra de Deus. Devemos estar instruídos da palavra de Deus, para que possamos saber discernir quem vem por meio de Deus ou por meio de Satanás. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são de Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Ou seja, nem todos que usam o nome de Jesus Cristo estão sendo enviados por Jesus Cristo. Não significa que os que usam o nome de Jesus Cristo estão de fato na presença de Deus. Não, dê ouvidos a filosofias vãs, sutilezas, falso evangelho. Fuja da teologia da prosperidade, fuja deste falso evangelho que só fala de dinheiro, que só fala de prosperidade, que só fala de barganha, é dar para receber, dá valor X, recebe valor Y. Fuja desse falso evangelho, evangelho anátema, porque as palavras de Jesus Cristo nos ensina a nos contentar com as coisas simples e humildes dessa vida, porque nada trouxestes para este mundo, o manifesto é que nada também podemos levar dele. 2 Timóteo capítulo 6, versículo 7: não trouxemos nada deste mundo, não levaremos nada deste mundo, mas porém se contente com o que tem. Aos ricos então eu digo: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitos desejos loucos e nocivos que levam, submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nesta cobiça, muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nós podemos ver que muitos começaram no Espírito e acabaram na carne. Nós podemos ver que muitos começaram pregando o Evangelho de Jesus Cristo por amor e com amor, mas de fato hoje pregam somente pelo amor ao dinheiro. Nós podemos ver que muitos começaram pregando o Evangelho de Jesus Cristo de fato com a boa intenção, e hoje são homens gananciosos, sua riqueza o corrompeu, fizeram-se filhos de Mamon, amaram mais o prêmio deste mundo, o dinheiro, do que a Deus. E a Bíblia fala sobre essas coisas, porque muitos nos últimos dias se apostatarão da fé. São tempos trabalhosos, onde há homens amantes dos prazeres, mais amigos dos deleites, mais amigos do dinheiro, mais amigos dos prazeres dessa vida do que amigos de Deus. E destes a Bíblia fala: aparte-se. A Bíblia fala: destes se afaste. Como fala lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, vai dizer: sai dela, povo meu, para que não seja corrompido em seus pecados. Sai dela, povo meu, sai do meio da Babilônia, fuja do sistema de Satanás, fuja das armadilhas do maligno. Sai dela, povo meu, a Babilônia, fuja do sistema de Satanás. Babilônia é o sistema de Satanás. O sistema de Satanás babilônico, política, religião, está
movendo muitas pessoas para o caminho de engano. Os dois braços do diabo na terra são religião, política, formas de controlar o mundo, formas de controlar pessoas. Jesus não controla pessoas, Jesus dá ao homem o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te instruir em toda a verdade, em toda a doutrina, para que assim possamos diante do Senhor estar sempre preparados para estar com Deus. A Bíblia fala que devemos nos apresentar diante de Deus como varão aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Devemos manejar bem esta palavra. Já tem mais de centenas de anos que essa palavra está em nossa mão. Essas palavras, primeiramente, elas foram pregadas sem ter exemplares de livros. O principal, a palavra está no coração. Não há desculpa diante do Senhor, porque essas palavras, naquele último dia, estas palavras hão de julgar no último dia. Jesus, portanto, diz: eu não vim para julgar este mundo, mas porém as palavras que vocês têm ouvido, estas palavras vão julgar no último dia. Se preparem, moradores da terra, para o dia do Senhor. Se prepare-se para se encontrar com o Senhor dos Exércitos. Coloca os caminhos em ordem, endireita tuas veredas, prepara-te para se encontrar com o Senhor dos Exércitos. O dia está se aproximando, o tempo está se abreviando. Arrepende e torne-se para o Senhor. Arrepende-se e volte-se para Cristo. Arrepende-se e deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham conhecer a verdade e venham ser salvos. A vontade de Deus é que todo homem conheça a verdade e seja salvo. A verdade é a palavra. Jesus fala em João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na tua palavra, pois tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E essa verdade está ecoando por todos os cantos dessa terra. Essa verdade, ela está sendo testemunhada para o dia do juízo. Essa verdade, ela será naquele dia em seu favor ou contra ti, porque toda palavra, certamente, naquele dia, ela virá à tona para julgar. Jesus, ele diz, portanto: eu não vim para julgar este mundo, mas porém as palavras que vocês têm ouvido, estas palavras vão julgar no último dia. Se prepara, arrepende-te, entra pelo caminho estreito. Jesus é o caminho estreito. Cristo é o caminho estreito. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está se aproximando, o tempo está acabando, o tempo está abreviando, o tempo vai se passando. A vida do homem é como um vapor que vem e logo se desvanece. Assim a vida do ser humano, ela vem e se passa como um vapor de uma fumaça e logo desaparece. Por isso, ao invés de dizer assim iremos, contrataremos, compraremos, venderemos, faremos isso amanhã, faremos isso depois, a Bíblia fala que ao invés disso, assim se o Senhor Deus quiser, assim o faremos, porque ao contrário disso é uma glória maligna, porque a Bíblia fala que o homem não pode acrescentar um côvado, ou seja, um centímetro sequer à sua vida. O homem não pode acrescentar nada na sua vida, porque até os fios da sua cabeça, por Deus, foram colocados e estão contados. Ou seja, o ser humano não tem o domínio do amanhã, do depois. Por isso a Bíblia diz, ao invés de colocar, depositar sua confiança no amanhã, no depois, coloque no Senhor agora a tua confiança e bendize ao Senhor e busca ao Senhor para salvar a tua alma, porque o amanhã não pode te salvar. A tua esperança de que amanhã você vai ter mais uma chance, e amanhã você vai poder fazer isso ou aquilo, não pode te salvar. Por isso Jesus, ele diz,
ainda esta noite, podem pedir a tua alma e o que está preparado diante de quem e para quem será. O que tu tem preparado diante de Deus? O que tens para receber diante de Deus? Salvação ou condenação? O que tens para receber diante de Deus? Será para salvação ou será para condenação? O que tens preparado diante do Senhor? Onde será a tua morada? Se te pedir a tua alma ainda esta noite, aonde estará? Aonde passará a tua eternidade? Para o homem são dois caminhos, um leva ao céu e outro ao inferno. Entra por Jesus Cristo. Somente assim você terá a certeza aonde estará na eternidade. Portanto, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado diante do Senhor, já tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A salvação, segundo a Bíblia, nós devemos confessar com a boca e crer com o coração a fim de praticar. E a Bíblia diz que assim, tendo feito a confissão diante de Deus e também diante de muitas testemunhas, nós temos então uma confissão feita diante do Senhor. Nós temos então um compromisso diante do Senhor, ter uma aliança diante de Jesus Cristo. Confessa diante de Cristo, diante das testemunhas de Cristo. Confessa hoje ao Senhor a tua fé, entrega ao Senhor os seus caminhos diante de Cristo e diante das testemunhas de Cristo, para que naquele grande dia Cristo possa te confessar diante dos anjos e diante do Pai, porque qualquer que me rejeitar e me negar diante dos homens, também eu rejeitarei e negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Por isso Jesus diz que nós devemos confessar antes que seja tarde, confessar enquanto ainda estás em caminho, porque quando sair do caminho, quando as portas se fechar, tarde demais, pois será. A Bíblia também vai dizer aqui em 2 Timóteo capítulo 6, versículo de número 13: mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu bom testemunho e de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pôde ver, a qual seja honra e poder sempre eterno, e amém. Diante do Senhor, a qual esteve diante de Pôncio Pilatos, Jesus deu a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, ele deu um bom testemunho. Jesus diante de Pôncio Pilatos, o seu testemunho foi de poucas palavras. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: tu é o rei dos judeus? Ele disse: você que diz isso, ou alguém que disse isso para você? Jesus não precisou falar que era rei para que Pilatos o reconhecesse como um rei. Você não precisa dizer que é um cristão para de fato ser reconhecido como cristão, mas o que faz o homem ser o verdadeiro seguidor de Cristo é as palavras de Cristo sendo praticadas na sua vida, porque elas darão um bom testemunho da sua vida. A tua religião não te faz ter um bom testemunho diante de Deus quando não há fidelidade e nem constância nos caminhos do Senhor, porque certamente, como diz em Tiago 22, não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas devemos ser praticantes de toda a palavra de Deus, para que naquele grande dia não venhamos ser condenados por essas palavras. Essas palavras no último dia elas vão julgar. Portanto, coloca a vida em ordem, endireita os caminhos, apruma os caminhos, apruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, coloca em ordem, porque certamente eis que cedo Jesus Cristo ele vem o seu galardão para dar àqueles que venceram. Jesus continua dizendo, então, certamente
aquele que tem só a imortalidade. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, está na luz inacessível. Jesus é a luz inacessível. Jesus é a luz deste mundo. E quem caminhar em luz jamais estará em trevas. Caminhe em luz. Jesus é a luz. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Se encontre na luz. Caminhe em luz. Fuja dos caminhos de trevas. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo. Se prepare. Uma dor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Tu procuras a paz neste mundo,